Palavra de Deus, vamos estar lendo o capítulo 1 do livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1 de Paulo aos Romanos. A gente vai ler os versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17 da carta de Paulo aos Romanos. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler ali nos nossos monitores. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos repetir essa última frase aí? 1, 2, 3. Mas o justo viverá da fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós glorificamos ao Teu nome mais uma vez, quando podemos orar a Ti no início desse trabalho. A Tua palavra foi tomada nesta noite, nós já temos adorado o Teu santo nome. Senhor, pela Tua bondade, nós pedimos ao Senhor que fale conosco através da Sua palavra. O Senhor venha alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e derramar sobre a Tua igreja a Tua glória e a manifestação do Teu Espírito. Pai, nós somos necessitados de Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, irmão, nessa noite, glorificando a Deus. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar aos nossos corações? Amém? Toda vez que nós reunimos, principalmente nas nossas terças-feiras, o propósito, em primeiro lugar, sempre, é a de adoração ao Senhor. Sempre nós nos reunimos com esse objetivo comum de adorar ao Senhor. Comum porque isso faz parte da nossa vida, faz parte, tem que se tornar uma coisa bem natural na nossa vida. É algo espiritual que tem que se tornar natural na nossa vida, que é esse desejo, essa vocação de adorar e de estar na presença do Senhor, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, num espírito de gratidão a Deus, pelo fato de Ele ter nos alcançado com a nossa salvação. É mesmo? E o Senhor, Ele é tão bom que Ele colocou em nós fé. Diga, Deus colocou em mim fé. Essa é uma palavra muito pequena, fé. Essa é uma palavra muito pequena, mas com muita força. Fé é algo que move a vida. Por que não dizer? É a vida, o ser humano. No sentido espiritual e em todas as nuances da nossa vida, nós precisamos de ter fé. E nós precisamos de fazer distinção entre fé e dom de fé. Fé, existe, talvez você pode distinguir 3 níveis ou 3 tipos de fé. Nós diríamos fé natural, a fé para a salvação e a fé como dom espiritual. Isso é muito maravilhoso nós entendermos esse aspecto. Hoje eu já falei aqui na igreja a respeito dessa fé, essa fé importantíssima, mas eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a fé que nos faz mover mesmo estando em dificuldades. Mesmo a gente olhando para um lado e olhando para o outro, está tudo dando errado, nada parece dar certo, nada, as forças se vai, a gente para e olha, a caminhada é muito longa, o deserto está na frente, a gente olha para um lado e para o outro, não vê ajuda, não vê possibilidade de atingir o objetivo, não vê para lado nenhum alguém para chegar e dar uma mão, uma força, mas é essa fé que faz você triunfar no meio da luta, no meio da tribulação, no meio das dificuldades. Quando tudo parece que está dando errado, que não tem condição, você continua permanecendo e confiando no Senhor.
Eu estava ouvindo o livro de Jó, esses dias eu estou prestando atenção no livro de Jó, como Jó sofreu, como Jó passou por situações difíceis, e ele manteve a sua fé. Ele manteve, a mulher de Jó, ela chegou a incentivá-lo a abandonar a Deus e morrer com as enfermidades que Deus permitiu que Satanás colocasse nele. É muito importante nós analisarmos que às vezes Deus permite, ou pela vontade permissiva de Deus, Ele permite que as situações se tornam adversas na nossa caminhada espiritual. Jó foi assim, um homem íntegro, um homem de fé, um homem santo, um homem justo, mas Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. E nós conhecemos a história de Jó, não vamos nos ater aqui. É só para mostrar aos irmãos que a fé que Jó demonstrou é a fé que nós precisamos demonstrar em nossa caminhada cristã. Não é fácil a caminhada cristã, não é fácil. É difícil a caminhada cristã. Mas a fé nos faz mover, a fé nos faz acreditar, a fé nos dá esperança, a fé nos dá... Não, irmãos, quem tem esperança tem força para mover à frente. Quem tem esperança, quem está esperando alguma coisa, tem força para continuar lutando. E é essa fé que faz o mover espiritual na nossa vida. Louvado seja Deus. Agora, para nós mantermos a nossa vida no meio das adversidades, para nós mantermos a nossa postura cristã, no livro de Malaquias, se eu não me engano, Malaquias, não sei se é capítulo 3 e 18 de Malaquias, me foge a memória, mas a Bíblia diz que há diferença entre aquele que serve, vê se é Malaquias 3 e 18, por favor, Marco. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Isso, Malaquias 3 e 18. Vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Há uma diferença entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias, a gente está muito acostumado no campo teológico de ouvir sincretismo religioso. Essa expressão sincretismo religioso é uma mistura que existe de religiões, seja ela quem for, e é mais voltada para o ecumenismo, para aquela mistura que a gente, na verdade, não sabe a que Deus servir. Ou se você está servindo a qualquer um Deus, não tem problema, o importante é nós estarmos juntos. Isso chama-se sincretismo, aquela mistura. Mas nós estamos vivenciando hoje também não só um sincretismo religioso, e eu quero que os irmãos me entendam, não estou aqui com crítica, mas é uma realidade. Estamos vivendo um sincretismo denominacional, de denominações. E por que eu falo isso? Porque hoje já não há muita diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. E você olha assim e diz que você eu sou crente, estou indo na igreja, estou cantando, estou adorando, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Mas a gente não vê diferença, queria que deixasse no texto, deixa no texto. A gente não vê diferença, eu entendo que para nós vivermos a vida de fé, nós precisamos nos diferenciar, ou ser, no mínimo, diferentes. Irmãos, quem vive uma vida de fé, eu quero mostrar para os irmãos a diferença entre aquele que vive a vida de fé e aquele que diz que vive a vida de fé e não vive. Não é mesmo? Você quer ver? Coloca para nós aí Salmo de número... Eu estou apenas preambulando para me entrar direto na mensagem, para que os irmãos... Estou abrindo o campo da mente dos irmãos para os irmãos entenderem essa mensagem sobre a fé. Salmo 1, verso 1. Vamos ver o que diz aí o Salmo. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha aí.
primeira bem-aventurança, o varão, é ele que não anda segundo o conselho da impiedade, que não tem nada a ver com aquele que vive uma vida de impiedade. E eu acho interessante, irmãos, quando o salmista disse essa expressão, o salmista estava escrevendo este salmo, adorando ao Senhor, um salmo, digamos assim, poético, porque ele estava expressando a sua alegria de ser crente, de ser salvo, de ser povo de Deus, mas ele estava escrevendo para os judeus, para o seu próprio povo. E nós sabemos que a nação de Israel tinha um mau costume de se misturar com o paganismo, se misturar. E o salmista está exatamente exortando: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há uma postura, há uma característica, olha aqui para mim, há uma postura, há uma característica dos santos, dos salvos, daquele que tem fé. Glória a Deus. Quem tem fé aqui? Quem tem fé? Levante a sua mão, aqueles que têm fé. Fé. Eu não estou falando de fé para remover montanha. Eu não estou falando de fé para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Eu não estou falando de fé para expulsar demônio. Eu não estou falando de fé, eu estou falando de fé que faz você manter acreditando em Deus, ainda que a doença não vá embora. Eu já disse isso aqui. Ainda que a luta não vá embora, ainda que os problemas não se resolvam, ainda que o emprego não venha, ainda que falte o dinheiro, você continua como Jó. Nele eu vou continuar acreditando. Isso é a fé que agrada a Deus. Louvado seja Deus. Para alcançar esse nível de fé, não é simplesmente, eu vou para a igreja e o Senhor vai responder. Tem dia que você vem na igreja, jejua o dia todo, jejua a semana, vem para a igreja esperando que Deus vai falar e Deus se cala. Deus não fala. Ele não é obrigado, sabe por que você jejuou? Eu jejuei, agora é uma troca, eu vou trocar o jejum para Deus falar comigo. Não. Isso não é fé. Fé é Deus não falar e você dizer, eu creio nele. Fé é Deus não curar e você dizer, eu continuo crendo nele. Fé é Deus não abrir as portas e você dizer, Senhor, ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar acreditando no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tenho, por isso é que eu falei sobre o sincretismo denominacional, que é uma mistura de sincretismo religioso. Porque existe alguém por aí dizendo o seguinte, olha, vamos trocar, você faz isso e Deus vai fazer aquilo. Não. Para começar, Deus já fez tudo que você precisava que Ele fizesse por você, Ele já fez. Ele foi na cruz e entregou a sua vida, morreu. Para quê? Para te dar o direito de ter fé e através dela a salvação. Você quer ver? Coloca para mim aí Efésios capítulo 2, verso 8. É palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos de citar a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2. Vamos lá, 1, 2, 3. Duas coisas interessantes. Primeiro, diga comigo graça. Diga outra vez graça. E diga assim, fé. Essas duas coisas. Porque pela graça sois salvos. O livro de Romanos, nós lemos na abertura, diz, o justo viverá pela sua fé. Verso 17, capítulo 1, justo viverá pela sua fé. Irmãos, há um hino na harpa cristã número 186. Pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, eu andarei com valor para o céu. Amém? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Quem tem fé aqui para viver, irmãos, na presença do Senhor, ainda que as portas não se abrem. Sabe, vamos ver o que o profeta Abacuque fala sobre isso, vamos ver? Vamos ver, eu acho que é capítulo 3 do profeta Abacuque. Os irmãos da Bíblia aí me ajudam. Capítulo 3 do profeta Abacuque. É que vai vindo assim na mente, assim, a gente vai citando o texto bíblico, né? Glória a Deus. Mas Abacuque entende, isso é a oração de Abacuque. Aí ele 3,
3,17, né? Vamos ler 3,17 de Abacuque. É a oração que ele faz depois que ele percebe que nada estava acontecendo a favor de Israel. Aí ele faz essa oração. Vamos ver vamos ler, 1, 2, 3. Verso 18. Aleluias. Olha o que Abacuque está dizendo. Pode me faltar tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia. Isso é fé, irmãos. Fé que faz a gente prosseguir na caminhada, mesmo parecendo que não está dando nada certo. Sabe, quem tem essa fé, ou esse tipo de fé, é que são os fortes. A força não está na aparência. A força não está naquilo que as pessoas mostram que são ou que têm. A fé está em você manter-se na presença do Senhor no meio das tribulações. Subindo montanhas, descendo nos vales, subindo os montes. Fé é o que faz a gente mover a ré, ir adiante, ir à frente. Agora, as características, como é que a gente demonstra essa fé? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, Marcos, coloca para mim, capítulo 3, da primeira carta de Paulo, Colossenses, carta de Paulo, capítulo 3, da carta de Paulo aos Colossenses, e nós vamos ver, irmãos, algumas características que mostram o nível da nossa fé. Os irmãos entenderam o tipo de fé que eu falei. Tipo de fé. Se Deus quiser te dar o dom de fé, de você impor as mãos sobre os enfermos, e eles forem curados, glória a Deus, você precisa buscar no Senhor e Ele vai te dar esse dom de fé. Mas eu estou falando da fé que te mantém, da fé que leva você a orar para pedir o dom de fé. Você está me entendendo? Eu não sei se eu estou falando de diferente aqui. Aquela fé que faz você ser o que você é, pelo Espírito Santo. Fé, eu falo de uma fé que te dá força, que faz você ser vencedor, mesmo sentindo dores. E eu falei sobre isso aqui algumas terças-feiras atrás, sobre a vida do atleta. Como é que ele pode alcançar vitórias? Como é que ele pode alcançar vitórias? É através do seu esforço físico, de uma série de coisas, que mesmo ele não aguentando, mas ele, de forma bem esforçando, ele vai adiante. É essa fé que faz a gente esforçar para chegar no final. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver, lê para mim ali, capítulo 3, verso 1 de carta de Paulo aos Colossenses. Vamos lá, 1, 2, 3. Lê o verso 2. Verso 3. Aí está. A primeira característica de um homem ou de uma mulher de fé é que ele, verso 1, já ressuscitou com Cristo. Deixa eu perguntar. Quem é que precisa ser ressuscitado? O morto. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente olha para o mundo, não se assuste não é uma cena macabra não, mas é uma realidade. Quando a gente olha para o mundo, as pessoas que não têm Deus, diga comigo assim, as pessoas que não têm Deus, são todos mortos.
não sei se eu posso dizer assim, mas é um bando de cadáveres ambulantes, cadáveres espirituais, mortos. Paulo disse, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Quando a pessoa está debaixo do jugo do pecado, irmão Cleito, ele está morto espiritual. Lembra do Éden? Lembra do Éden, quando Deus falou com Adão, de todos os frutos, árvores, tudo que é comestível no jardim, você pode comer livremente. Mas, da árvore que está no meio do jardim, que ele chamou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse assim, não coma, porque no dia em que dela comer, o que ele falou? Certamente morrerás. Em outras palavras, a gente entende tranquilamente, sem nenhum esforço, que a humanidade toda morreu. Sim ou não? Morreu. Morreu e é isso que Paulo diz, nos seus delitos e nos seus pecados. São cadáveres ambulantes. São pessoas que acham que são, mas não são. Acham que têm, mas não têm. Acham que podem, mas não podem. A vida se tornou um sopro de nada. Alguma coisa sem valor, sem sentido. E a vida deixou de ser vida para se tornar morte. E é interessante que a morte se tornou uma personalidade. A morte se tornou praticamente uma personalidade porque derrotou o ser humano. Todo homem agora morre, tem que morrer. Isso no sentido físico e espiritual, está morto. Vivo fisicamente por um certo tempo. A Bíblia diz, Moisés escrevendo no Salmo 90, Moisés escreve no Salmo 90, que os dias do homem é 60, 70, 80 anos, e o que passa disso é o quê? Canseira e enfado. E morre e acabou, perde a vida física. Aquele que já perdeu a vida espiritual está morto. Morte significa separação de Deus, separado de Deus. Mas aí nós adquirimos a nossa fé. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 17, ele diz assim, mas o justo, na parte B do versículo 17, ele diz, mas o justo viverá pela sua fé. Paulo está dizendo, aqueles que ressuscitaram com Cristo, olha lá, aqueles que ressuscitaram com Cristo adquiriram essa fé, porque eles tornaram a viver outra vez. Oh, aleluias, aleluias. Coloca para mim aí João. Olha, Jesus vai explicar isso melhor. É gostoso quando os textos bíblicos vão vir na mente da gente assim, né? João, João, livro de Evangelho de João, não é 1 João, Evangelho de João. Vamos ver no capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho de João, se eu não me engano, a partir do versículo número 3. Vamos ver o que está escrito lá. Olha, vamos lá, 1, 2, 3. Não, coloca o versículo primeiro. Coloca 1, 2 e coloca o primeiro. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos ler junto. 1, 2, 3. Verso 2. Verso 3. Olha isso, escuta isso. O verso 4. Verso 5. Minha pergunta para os irmãos agora. Minha pergunta,
por que é que Jesus diz para Nicodemos que o homem tem que nascer de novo? Porque está morto. Perdeu a vida. Ou está sem vida. Jesus está dizendo para Nicodemos, olha, Nicodemos, verso 3, por favor, coloque lá. Nicodemos, olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você se lembra quando Lázaro, lá no capítulo 11 de João, Evangelho de João, Lázaro morreu, não morreu Lázaro? Morreu? Amigo de Jesus, morreu? Lá no verso 35, Jesus chegou na beira do túmulo de Lázaro, olhou lá para dentro e chorou. Não foi assim? Jesus chorou por causa da incredulidade do povo. Mas Jesus chega diante e diz, me mostra onde que ele está enterrado. Jesus chega lá, Lázaro estava morto. E Jesus disse assim, remove a pedra. Removeram a pedra. E ele bradou de fora do sepulcro e diz, Lázaro, faz o quê? Saia para fora, ou vem para fora. O que aconteceu com Lázaro naquele exato momento? Ele se levantou, acordou do sono, a morte ficou para trás, Jesus destruiu não o espírito da morte, mas a força da morte ali sobre Lázaro, tirou a morte, Lázaro saiu vivo para fora. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, se vocês já ressuscitaram, estou com Cristo. Que coisa linda, irmãos. Chega na sua casa, dá uma olhada no espelho e fala assim, você estava morto, viu? Dá uma olhada no espelho assim, vê essa vida que Deus te deu, maravilhosa. Essa vida que você está aí com os seus olhos abertos, acorda de manhã, vai trabalhar, você tem vida. Você tem vida, o seu coração está palpitando. Agora eu não estou falando dessa vida, eu estou apenas parafraseando, mostrando para você sobre vida, mas o que eu quero que você entenda é que a sua alma está viva, o seu espírito está vivo, você está vivo diante de Deus. Deus te deu vida, e vida com abundância, vida com excelência, vida maravilhosa, vida espiritual. Aí ele disse assim, se você já ressuscitou com Cristo, irmãos, o crente não fica agarrado com as coisas da terra. Olha lá, ele busca as coisas que são aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Aonde está Jesus nesse momento? Segundo Paulo, capítulo 3 de Colossenses, verso 1, ele está sentado no céu de glória ao lado do Senhor Deus, à destra de Deus, intercede por nós, ora por nós, fala com Deus a respeito de nós, e é lá que nós temos que colocar a nossa mente, meus irmãos. A primeira grande diferença entre o justo e o ímpio é que o justo pensa no céu. A primeira grande diferença é que o justo, ele pensa nas coisas que são de cima. E não só pensa, mas ele busca. Diga, eu devo buscar as coisas que estão em cima. Agora o verso 3, presta atenção, olha que coisa interessante. O verso 3, leia para mim o verso 3, 3. Verso 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Afinal de contas, a gente está vivo ou está morto? Olha, bom, se eu ressuscitei, eu estou vivo. Aí o mesmo Paulo diz, vocês que já estão mortos. Sabe, meus irmãos, ou você está morto para Jesus ou está morto para o mundo. Ou você está vivo para Jesus ou vivo para o mundo. Tem ou não tem uma diferença aí? Uma grande diferença. E é isso que nós estamos mostrando. Há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, olha aqui para mim. Tem que ter diferença. Se não tiver, está morto. Ou você está morto para o mundo, ou você está morto para Deus. Paulo está dizendo, porque já estáis mortos. Aí agora ele diz assim, e a vossa vida, olha que coisa linda. É interessante isso, né? É um paradoxo. Esse texto sagrado, essa frase é paradoxal. Eu não sei como é que um morto pode ter a vida escondida. Você já parou para analisar isso?
como é que um morto pode ter a vida escondida? E como é que um vivo já está morto? É paradoxal, é filosófico, mas o que Paulo está dizendo é que nós para o mundo, irmãos, não existimos e nem o mundo existe para nós. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A gente não faz parte mais desse mundo maligno, sistêmico. E coloca lá para mim, Marcos, 1 João, acho que é 1 João. Se eu não falar o texto certo, eu vou citar o versículo, né? Que o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. Acho que é 1 João 3, não me lembro mais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se você achar esse texto para nós aí, coloca. O mundo jaz, a expressão jaz é está. Ele está no maligno. Que mundo é esse? O mundo cósmico? Não. O mundo massa humana? Não. É um mundo sistêmico. E principalmente o sistema do sincretismo religioso. Esse sistema mau, esse sistema perverso, esse sistema é do maligno. E a Bíblia diz, quando Jesus está... é interessante isso, quando Jesus está no monte, já nas proximidades da sua morte, lá nas proximidades da sua morte, Jesus então fala com os discípulos assim: olha, é o seguinte, o príncipe deste mundo está se aproximando. O príncipe desse mundo mau é Satanás. O príncipe desse mundo maligno é Satanás. Esse é o príncipe do mundo. Mas nós não pertencemos a este mundo. Não é esse versículo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos de Deus. Quem aqui é de Deus? Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus, irmãos. Fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço que eu não valia. Ele pagou o preço que você não valia. Ele pagou muito caro pela sua vida. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que o seu nome está escrito no livro da vida. O preço foi altíssimo. É um preço que ninguém pode pagar. Só Ele pagou o preço com a sua própria vida. Ele deu a vida dele para que nós saíssemos da morte e vivêssemos uma vida com abundância. Portanto, se você já ressuscitou-se com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas que são de cima. Verso 5. A segunda característica que eu queria dizer para os irmãos a respeito daquele que tem fé, que vive pela fé, o justo, diga comigo, justo, viverá pela sua fé. E é interessante que não diz assim da fé, não, é da sua fé. Fé tem medida, níveis, categorias. Você pode entender isso? Jesus disse assim: se você tiver fé, como o quê? Como um grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Então há uma forma de medir a fé. É Jesus que ensinou a gente. Tem uma forma de medir a fé. Né? Tem gente que tem que arranjar aquele paquímetro, né? Sabe o que é paquímetro? Ele que mede milímetros. Tem fé, irmãos, que eu vou te falar. É milimétrico, né? Aquela coisinha bem pequenininha, mas move. Você sabia que move? Move. Faz a gente vir para a casa de Deus, faz a gente continuar crendo que o Senhor vai agir, faz a gente continuar crendo que a Bíblia é a verdade, faz a gente continuar crendo que Jesus é poderoso, faz a gente continuar acreditando no arrebatamento da igreja. Quantos aqui acreditam no arrebatamento da igreja? Isso é suficiente para você continuar adorando. Isso é suficiente para você continuar vindo na casa de Deus. Isso é suficiente para você saber que um dia você vai sair dessa terra para viver uma eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Verso 5, por favor. Coloca para mim aí o verso 5. Essa é a segunda característica. Capítulo 3 de Colossenses, verso 5. Essa aí é a segunda característica da fé. Daquele que vive por fé, que anda por fé. Olha, vem a morte de novo aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Verso 6. Preste atenção. A ira de Deus, diga comigo, a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E é interessante que todos são filhos. Se o Senhor Deus distingue filhos da desobediência, isso significa dizer, literalmente, que há os filhos da obediência. Obviamente, se tem da desobediência, tem os filhos da obediência. E aí eu pergunto, tem ou não tem diferença? Eu estou falando da diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Tem diferença. Lembra que eu falei do sincretismo? Aquela mistura toda doida, irmãos, não dá para misturar. Eu não sei se você está me entendendo. Não pode misturar. Pastor, o senhor está querendo que a gente vira monge? O senhor está querendo que a gente entra num templo, sobe a montanha do Nepal e vamos esconder porque somos diferentes? Não, meus irmãos. Nós temos que ser igual água e óleo. Se consegue misturar água com óleo? Não. Irmão, você pega a água, põe metade de água, metade de óleo num litro. Chacoalha bem ele, chacoalha, e para ali. Um vidro bem transparente. O que vai acontecer? Aquelas gotinhas de óleo vai começando a juntar uma com a outra assim, vai começando e sobe. É ou não é? Sobe. Não mistura, não dá para misturar. Quem aqui conhece garça? Garça. Quem sabe o que é garça? Eu sou da roça, eu sei o que é garça. Garça é um bird, um passarinho. Um pássaro branquinho. Uma perna desse tamanho. A garça é pernuda, não é? Em proporção ao tamanho do corpo dela, ela tem uma perna bem grande. Ela anda no meio da lama. Você já viu uma garça suja de lama? Não. Você sabe por que ela não suja? Porque a pena dela é oleosa. A pena da garça tem óleo. Sujo bate, escorrega. O óleo sobe. Não mistura. Quem é de Deus, aleluias, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus tem uma marca. Quem é de Deus é totalmente avesso às coisas deste mundo. A gente não suporta o mal. Não tolera o mal, assim como Jesus também não tolera. E o Espírito de Deus está dentro do crente verdadeiro. O Espírito Santo é óleo na sua vida. O Espírito Santo é óleo na nossa vida. A gente não se mistura. E isso não significa que a gente quer ser melhor. É a natureza de Deus na vida do crente. Aleluias. Você nunca vai conseguir não se misturar se você não adquirir a natureza de Deus. Mas pastor, como eu vou fazer isso? Olha, nós lemos lá em João, capítulo 3, Jesus falou com Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí ele disse, mas Senhor, eu vou voltar no ventre da minha mãe? Se Nicodemos, se eu estou te falando de coisas terrenas, você não entende, como é que eu vou te falar das coisas espirituais? Você sabe, você é um escriba, você é um grande. E eu estou te falando de coisa terrena, você é intelectual e você não está entendendo. Nicodemos, se eu te abrir o céu, aí que você vai pirar.
Você não vai entender nada. Irmãos, olha aqui para mim. Deixa eu dizer. A gente não é desse mundo. Não, você não é daqui. A nossa cidade está no céu, aonde Cristo vai voltar. Você não pertence aqui. Irmão, quanta gente está lutando. Eu mesmo estou aqui lutando para pegar o meu green card, para pegar a minha cidadania. Todo mundo deseja isso, sonha isso. Deixa eu dizer, você já é cidadão do céu. Já tem a cidadania do céu. Sabe por quê? Você nasceu de novo. Aleluia, glória a Deus. Se ser um cidadão aqui americano é o sonho encantado de muitos, mas quando tu olhar no espelho hoje à noite, tu chegar em casa, olha para dentro do espelho, não tenha medo de ver o que você vai ver. Olha no espelho e não se assuste com o que você vai ver. Sabe o que você vai ver? Aquele que tem a marca do céu. Você vai ver quem tem a marca do céu. Os fazendeiros aqui, eu gosto sempre de citar esse exemplo, irmã Sabrina, porque é uma realidade. Os fazendeiros aqui que tem gado no Brasil, né? Muito boi no Brasil. E eu espero que você tenha, né? Porque eu não tenho, não. O David, né, David? A pessoa? David, quem mesmo, David? David Souza, DS. Chega na fazenda do David, eu estou apenas parafraseando, é tese, tá? Quem sabe se cumpra, né? Você chega na fazenda do David, 1.500 cabeças de boi. Amém, amém. Você não fala amém não, David, recebe. Tem alguém falando amém para você lá, ó. Amém. 1.500 cabeças de boi, gado de corte, mas aí, você olha assim, de um lado está lá, DS. A marca. É assim ou não é? Quem tem boi não marca ele? E marca com ferro quente, né? Chega a fritar. O bichinho deve sofrer, deve juntar assim, porque o trem deve queimar, né? Apesar do couro dele ser um pouco duro, mas depois fica DS. Você quer saber de uma coisa? Quando você chegar no espelho na sua casa hoje, olha bem no seu rosto, você vai ver uma marca. JC. Jesus Cristo é o meu dono. Você quer uma prova disso na Bíblia? Eu te mostro. 1 Pedro, olha para mim aí, Marcos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabe por que o David colocou DS e marcou o boi? Porque é propriedade dele. É propriedade dele. Aquilo que é sua propriedade, você pode marcar. É meu. É ou não é? Se pular a cerca, você vai lá e fala, isso aí é meu. Olha ali, vamos lá. 1, 2, 3, vamos ler. Ó. Vê se você acha a versão EMA que fala propriedade exclusiva de Deus. A igreja, irmãos, você que está aqui nessa noite, é propriedade. Ah lá, ó, eu gosto dessa versão. Vamos ler de novo? Lá, 1, 2, 3. Sacerdócio. Olha aí, ó. Agora. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Põe a mão no peito e diga assim, eu sou propriedade exclusiva do nosso Deus. Você pertence a Ele e Ele pagou com sangue. Ele pagou com sangue. Eu vou repetir, irmãos. Ele pagou com sangue e escreveu. Escuta, lá no Êxodo, quando Moisés foi tirar o povo do exílio, quando foi tirar o povo do Egito, Deus falou com ele assim, olha Moisés, é a última noite que vocês estão aqui, amanhã cedinho, madrugada, vocês vazam daqui, sai daqui. Mas é o seguinte, mata um cordeiro hoje. Aquele cordeiro era Jesus. Era o símbolo, era o tipo, era a figura do Senhor Jesus. Mata um cordeiro sem mancha,
Macho sem mancha. Mata, e perfeito, não pode ter defeito. Mata e pega o sangue e marca a porta. Marca em ambas as ombreiras. Faz um X, não sei, marca lá, marca. Passa o sangue. Passa o sangue aqui e passa o sangue dos dois lados. Ambas as ombreiras. Passa o sangue aqui e sangue por cima. A porta está marcada. A porta está marcada. A porta está marcada. O sangue do Cordeiro. A morte vai passar e não vai entrar. Por quê? Tem sangue do Cordeiro ali. Arabaxuremias. O diabo passa perto de você, Senhor. Ele passa, dá uma olhada, quer entrar, mas está escrito JC com sangue. Aí ele passa para lá, ele vem para cá de novo, olha, não posso porque é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Amém? Lenilson, eu fui pescar lá em Massachusetts, numa cidade chamada Nahant, uma ilha, Nahant. De noite, mais ou menos uma... Sabe lá quem estava comigo lá? Em Nahant. Eu, Anderson e mais o pastor Edson. Aí a gente viu uma marca lá. Estava escrito assim, em outras palavras, propriedade exclusiva. É particular, não pode entrar. Nós ignoramos aquele negócio e entramos. Ninguém vai ver uma hora dessa, 1 hora da madrugada. Quem vai ver a gente? A gente só ia pescar, jogar umas anzolinhas ali, pegar umas stripezinhas, descemos, um lugar difícil, um pedregal. Quando estava lá, nós tranquilos, lá uns 3 pescando. Né? E peixe vai, e peixe vem. Um foco de luz muito grande lá da estrada, a gente estava mais ou menos distância como daqui, lá naquele, como é que chama aquele? Walmart. Bem atrás da pedra, o foco bateu lá onde nós estávamos. Falei, deu ruim. Como diz o outro, deu B.O. Aí passamos a mão nas varinhas. Aí vem nós 3 voltando para trás. Polícia lá, rapaz. Demos uma sorte abençoada. Jesus abençoou os crentes até nisso. O policial era brasileiro. O policial era brasileiro. Falou, rapaz, eu não sei por que esses americanos é assim, rapaz. Para quê? Por que vocês não podem pescar aí? É o seguinte, vai embora, vai embora. Falei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca mais eu transpasso, irmão. Aprendi a lição. Propriedade exclusiva, não mete a mão não que o dono chega. Ora, baixou. Fica tranquilo. Se você é propriedade exclusiva, o dono toma conta, viu? Tem anjo ao redor, tem anjo vigiando, ô glória. Irmãos, eu falo isso com muita convicção na minha alma. Se você tem a marca de Jesus Cristo, o sangue te marcou, a fé chegou em você, você abraçou Cristo pela fé, fica em paz, o diabo não vai te tocar, e se tocar é momentâneo. Deus não deixa ele te derrotar, porque você é propriedade exclusiva. Arabaxandará. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos ficar de pé. Oh, glória. Oh, rabaxarabacanturimiaias. Aleluias. Agora o verso 8, Marcos, coloca para mim aí para a gente encerrar. Olha aí. Mais uma grande característica de quem vive pela fé, viu? Quem vive pela fé. Vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Prepara um hino aí, irmã Daniela. 9. Desce. Verso 11. Leia o verso 12 ainda. Isso. Aleluias. Verso 13. Oh, glória. Aleluias.
14, vamos ler. 15. Oh, glória. 16. Quando você estiver na casa do irmão, você for na casa do irmão visitar, não fala do outro irmão, não. Quando você for na casa do irmão, fala de salmos, de hinos, cânticos espirituais, lê a Bíblia, faz oração, mas não fala mal de ninguém, não. Para quê? Nós temos o vínculo da paz, que é o amor. A gente ama uns aos outros. Você sabe, gente, olha aqui para mim. Tem gente que é difícil ser amado, mas tem que amar. Amém? Deu um silêncio agora, né? Aquele silêncio. Você acha que foi fácil para Jesus amar Judas? Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Olha a pergunta de Jesus. Pedro, Jesus não falou assim: Pedro, eu te amo, não. Ele não chegou e falou assim: Pedro, eu te amo. Nós disse assim: Pedro, tu me amas? Irmãos, o amor de Jesus é incondicional. Se não for assim, ele não teria morrido pelos inimigos. Todos nós éramos inimigos, mas ele entregou a vida dele antes que eu o amasse. É por isso que ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse assim: tu sabes, Senhor, eu te amo. Pedro, é interessante, eu não tenho tempo, eu poderia explicar para os irmãos esse termo no grego. Que quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondeu para ele assim: eu gosto do Senhor. No grego, Pedro não falou eu te amo, ele disse assim: eu gosto. Aí Jesus pergunta de novo, mas Jesus perguntou no verbo amar. Verbo amar. Tu me amas? Aí Pedro respondeu um outro verbo: eu gosto. A terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro cai em si. Eu neguei ele 3 vezes. E agora é conjectura minha. Eu neguei ele 3 vezes. Ele me pergunta 3 vezes e está querendo dizer alguma coisa. Aí Pedro assusta. Quando Pedro assusta, ele diz assim: Senhor, o Senhor deve saber. O Senhor sabe de tudo. Eu já nem sei se eu gosto, se eu amo. Eu já nem sei, Jesus. Mas o Senhor sabe de tudo. Olha o amor de Jesus demonstrado para Pedro. Pedro, apacenta os meus, o quê? Cordeirinhos. Ele amava. Jesus mostrou: Pedro, eu te amo. Ainda que você falhou comigo. Ainda que você errou. Mas eu vou colocar dentro de você amor. Para você não só me amar, mas amar os outros também. E aí o amor é incondicional, é o ágape. É o amor incondicional. Irmãos, amar uma pessoa quando a pessoa nos ama é fácil. Agora amar quando ele nos odeia, aí é só o ágape. É só o amor de Deus. Mas é por isso que Deus colocou fé no seu coração. Quem tem fé? Quem tem fé? Aleluia. Se você tem fé, com certeza esse amor vai reinar no seu coração. Deus vai criar esse amor e vai colocar dentro, criar em você esse amor. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Romanos capítulo 1, 17. Romanos capítulo 1 e 17. O justo, diga comigo: o justo viverá pela sua fé. Já tem um hino aí, já, irmã Daniela? O justo viverá pela sua fé. Amém? Feche os seus olhos nesse instante. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus.
O hino 186 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei valor para os céus. Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos agora, irmão. Nós já vamos encerrar nesta noite, daqui a pouquinho. Vamos ouvir a nossa irmã adorar o Senhor com louvor. E você vai com seus olhos fechados orar ao Senhor, dizer: Senhor, acrescenta a minha fé, acrescenta a minha fé, acrescenta a minha fé. Faça essa oração nessa noite: Senhor, acrescenta a minha fé. Diga: Senhor, me dá fé, me dê fé. Irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fé é algo que faz você ir adiante, caminhar, ainda que tudo esteja dando errado. Fé te leva além das suas expectativas. Fé te leva além das suas próprias forças. Fé te capacita a viver aquilo que são de Deus na sua vida. Arabachura e calamar. Oh, glória. O que era mal afastou de mim, e o que condenava a mim, oh, glória, Jesus pôs no fim, pesou nos ombros, oh Deus, de um inocente. fecha os seus olhos. Que o pecado que era meu foi na cruz. Sim, na cruz foi dissipado através de Jesus. Todo erro meu ficou gravado lá na cruz, e a vergonha que estampava em mim, e o manto impuro que cobriu meu ser, por tanto tempo me afastou de Deus. Oh, glória! Foi rasgado Jesus. na cruz, através do sangue de Jesus. Irmãos, eu não sei não. Quem sabe alguém nessa noite está orando no seu espírito: Senhor, me dá mais fé. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar junto aqui na frente. Se você está pedindo ao Senhor fé, Senhor, me dá mais fé, fortalece a minha fé. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar junto. Jesus pagou, foi lá na cruz que Jesus levou. Coisa linda. A carta de alforria. A manifestação de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Sou livre. Ah, Jesus. A pergunta do carcereiro de Filipe para Paulo: o que é que eu faço? Acredita no Senhor Jesus, tenha fé, e será salvo tu e a tua casa. Irá baixar. Todo erro meu ficou gravado lá na cruz. Nunca sinta satisfeito com a fé que você tem. Ela pode crescer. Por tanto tempo me afastou de Deus. Ela pode crescer. Na cruz. Como pode diminuir também. Sangue de Jesus. Texto sagrado diz: porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Quantas pessoas estão perdendo a fé e vai se esfriando na fé, vai se definhando na fé, vai diminuindo na fé, vai perdendo a fé. Oh, ai, recane shonde recalai, ressuia handele manará, ere mexeionai eu arrastui cante, xereca suia ras, ere minha na suia de quente leva canto e ela. Sou livre, livre. E aí o mai deve ir a uma cheia na sua. Foi lá na cruz que Jesus comprou todo erro que era meu, Jesus pagou. Povo foi adquirido. lá na cruz que Jesus levou. Povo adquirido.
adquirido, você pertence a Jesus. Satanás não tem nenhuma autoridade sobre a tua vida. Você pertence a Jesus. You belong to Jesus. Aleluia. Chamai, Shorecai. E aí eu chamou e me faquetou. Xeralacia no ai remefa que le sanara chaque me de robasuria. O ia neva chore bede abaciono ai de la fachas. Eresi o mare de conte e chemia na que o ia hale suia mande revai deixos. Oh glória, Deus, nós te damos graças nesta noite pela tua palavra e pela tua presença, pela tua graça e misericórdia. Que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Precisamos de ti na nossa vida. Te oramos agradecidos. Cada um dos teus filhos que vieram diante do altar, vieram diante de ti, Senhor, que o Senhor possa enchê-los da fé. Oh, enche de fé os teus filhos, enche de fé os teus servos, capacita-os a crer, Senhor, naquilo que é impossível aos olhos humanos, mas que é possível para ti. Pai, que o Senhor possa encher a nossa vida de esperança e de fé, acreditando naquilo que diz as Escrituras Sagradas. Pai, eu te dou graças pela vida de cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém.